Para você ver, Thiago, a gente vai falar sobre a apicultura do Nordeste, mas aqui a gente tem gente de todo o Brasil. E eu quero realmente agradecer pessoas aí que estão aí participando de todos os estados brasileiros. E, gente, vai valer muito a pena a aula de hoje. Vai ser sensacional toda essa oportunidade que vocês vão ter hoje de ter esse contato com a apicultura do Nordeste. Foram três matérias que eu garimpei dentro da internet, que eu já vinha buscando essas matérias há muito tempo para poder apresentar para vocês, trazendo ali na essência tudo aquilo que é toda a apicultura do Nordeste como um todo. E isso vai trazer para vocês por que é que esse bioma, que está entre todos os biomas brasileiros, é o bioma de maior potencial de produção de mel do mundo. A imprensa, a mídia, as próprias instituições como um todo, elas falam dos biomas tradicionais, os biomas mais conservados, que são o bioma da floresta amazônica, o bioma amazônico e o bioma da Mata Atlântica. Então são esses os biomas que são falados, são esses os biomas que são comentados. Quando você pega matérias, entrevistas e tudo mais, são esses que são falados. Muito raramente se fala sobre o bioma do agreste, do semiárido, sobre a zona da mata nordestina, que é toda aquela faixa de mata atlântica que está situada ali bem à beira do litoral nordestino e que é uma região de um potencial de produção de pólen e de própolis vermelho sem igual. A gente também vai falar sobre isso hoje para vocês. Nós vamos falar sobre a própolis verde da Jurema preta, né, Thiago? Vamos falar sobre ela também para vocês, sobre esse produto aí que está crescendo como a grande vedete do mercado de própolis hoje no Brasil e no mundo. Então a gente tem que estar realmente aí antenado nisso tudo. Para quê? Para a gente estar buscando tudo envolvendo a parte de apicultura e a gente fazer valer para valer. Tá bom, pessoal? Pessoal que está no Nordeste, a gente tem ali dentro do Nordeste brasileiro, a gente tem ali dois calendários apícolas que a gente apresenta para os apicultores. Que é o calendário do agreste do semiárido e tem um calendário da zona da mata nordestina, que é o calendário ali da zona de convergência tropical 1, que é a que sofre influência ali das correntes de umidade que vem do oceano. Ah, professor, então tem só esses dois calendários? Não. Dentro do Nordeste, especificamente Nordeste, eu particularmente já identifiquei mais de 9 calendários apícolas. Calendários distintos, com datas distintas, com comportamentos climáticos distintos. Então, um calendário não suplanta o outro. Então, por que você só apresenta esses dois calendários, professor, quando você abre os treinamentos, você abre os cursos? Esses dois calendários são os calendários que a gente disponibiliza porque eles abrangem a maior parte do território nordestino e que também funcionam como base até para os apicultores desses outros calendários tomarem por base todo o trabalho do calendário principal e montarem o calendário da região deles. São muitas plantas. Na live de quarta-feira passada, inclusive, que foi uma live falando sobre flora apícola, a gente falou de flora apícola de todos os biomas brasileiros. Quando eu perguntei para os apicultores do Nordeste as plantas do Nordeste, até hoje tem gente apresentando planta. Porque é muitas espécies vegetais. São muitas espécies de plantas que soltam flores. O que caracteriza o bioma do Nordeste como o bioma de maior potencial de produção de mel do mundo é exatamente a característica dele de ter uma vegetação baixa. Você não tem uma vegetação alta, igual a floresta amazônica, igual a floresta de Mata Atlântica, uma floresta densa, né? Uma floresta que são biomas muito equilibrados do ponto de vista climático. Mas você tem ali biomas que dependem muito da chuva. A chuva do Nordeste é o gatilho que ativa o processo de produção de mel, que ativa o processo de produção de própolis, que ativa o processo de produção de pólen. Quando não chove, nós estamos falando ali de uma média de 6 a 8 meses de seca. Isso na média. Às vezes tem períodos no Nordeste que a seca ela avança de um ano para o outro. Entra ali um ano de seca, 2 anos, 3 anos, igual aconteceu ali do ano de 2013 até o ano de 2017, que foram 4 anos de seca seguida. Quem é do Nordeste brasileiro, confirma aí para mim se vocês não viveram isso aí, ali em meados de 2012, 2013, até meados de 2017, 2018. Foram ali 3, 4 anos de seca direto. Não chovia nenhuma gota d'água. Abelhas morreram, quase que desapareceram totalmente do ambiente,
porque não tinham o que beber, não tinham o que comer. Foi muito sofrimento que a apicultura nordestina viveu ali. Mas de 2018, 2019 para cá, aí já houve uma mudança no clima, uma volta de chuvas mais regulares dentro dos prazos. Quando eu falo chuvas regulares, é chuva dentro dos prazos dos 3, 4 meses que aquele bioma ele sofre de chuva todo ano. São 3, 4 meses aonde tudo esverdeia. Tá tudo seco, parecendo que passou um tufão, parecendo que passou um furacão que matou tudo, parecendo uma geada, igual a geada que deu agora no sudeste brasileiro. É como se tivesse dado uma geada macro em todo o nordeste brasileiro e seca tudo. Tudo seca. Você não encontra uma folha nas árvores, você não encontra uma árvore verde, tudo seca. Mas quando chove, dá a primeira chuva. Dá a primeira chuva, já dá aquela lavada nas plantas. Vem uma segunda chuva, começa a soltar as primeiras folhas. Dá uma terceira para quarta chuva, tá tudo verde. Isso, gente, no espaço de 3, 4, 5 dias. Com uma semana, todo o agreste, todo o semiárido do Nordeste está totalmente verde. Você chega no topo de uma serra e você olha no horizonte, você vê aquela floresta verde de sumir de vista. Tudo verde. Aí bastam mais 2 chuvas para ela soltar botão e florescer. Só que é muita flor. Não é flores grandes, não são estruturas grandes de flores, nós estamos falando de estruturas minúsculas. Estruturas de flores que é que trenzinho pequenininho, uma florzinha. E num galinho de flores daquela, você encontra um galinho pequenininho. Você encontra 100, 200 flores em um galinho pequenininho. Nós estamos falando ali de uma média de 600 flores por metro quadrado. Tem regiões onde tem pesquisadores que já encontraram até mais. Encontraram 1.000, 1.200 flores por metro quadrado, Tiago. Mas a média é essa, em torno de 600 flores por metro quadrado. Então é muita flor. E aquilo ali é um manjar para as abelhas. Porque o apicultor, que ele já tem essa experiência da apicultura nordestina, de entender como que funciona toda a questão do verde, da chuva, do clima, do tempo, ele prepara as colmeias dele para a produção, para a safra do mel e parte para a produção do mel. Muita gente vive perguntando assim, professor, você está no Goiás, não é, Janaína? Está no Goiás, você e a Janaína estão no Goiás, vocês estão aí com a Companhia da Abelha em Goiás, o que vocês tanto falam de Nordeste, sendo que vocês estão no Goiás? Né? Gente, a gente conhece a apicultura do Brasil inteiro. Tem gente que acha que eu estou aqui no Goiás, que eu nunca saí do Goiás. Que eu nunca saí do Goiás. Mas só no estado da Bahia, por exemplo, nós já estivemos ali aplicando treinamento. Lá na região de Itabuna e Ilhéus, lá para a CEPLAC, junto lá com o professor Ednei Magalhães, só ali eu participei de 3 seminários de apicultura como palestrante para os apicultores ali do sul da Bahia, falando sobre os processos de produção de própolis, que era na época, quando estava começando o processo de produção de própolis vermelha. A gente estava ali com ele. Nós estivemos lá em Irecê, né, Janaína?